Olá, aqui é o William Gonçalves. Esse vídeo aqui ele é meio informal, né? Porque é uma proposta que eu tenho de trazer ao longo do tempo, né, alguns conteúdos de bastidores, de curiosidades, de todo o processo de produção do podcast, né, das entrevistas, dos desafios, enfim, falar um pouco sobre isso, porque eu acho interessante compartilhar, né, esses detalhes de um projeto para que outras pessoas se inspirem também a fazer, né? Afinal de contas, tudo que a gente faz acaba servindo de referência para outras pessoas, principalmente quando são coisas que são novas, são ideias novas, né? Eu não sei se eu estou fazendo algo novo de fato, mas acaba servindo de inspiração para outras pessoas. Isso é muito legal e eu gosto bastante mesmo de que coisas assim venham surgindo, né? Eu não tenho nenhum problema se surgir um gêmeo da Xinguara, né? Porque eu acho que significa que a sua ideia chegou em algum lugar, né? Bom, mas assim, eu sou um cara que gosta de conhecer coisas novas, novos projetos, né? E aprender com eles também. E assim, nesse vídeo aqui eu queria falar rapidinho sobre como surgiu a ideia do Radar Xinguara, porque nós simplesmente iniciamos os trabalhos, né? Não teve nenhuma firula, nem toda uma inauguração, não sei o que e tal. Não teve nada disso, simplesmente os episódios foram sendo lançados, né? Sendo lançados, alcançando o público, né? Que é um público ainda modesto, mas a gente tem que começar, né? A gente não pode esperar que as coisas deslanchem rápido. Você precisa ter paciência, né? Você precisa ter persistência, né? E pelo menos eu creio que essa iniciativa ela tem um potencial, né? Principalmente porque eu tenho entrevistado as pessoas, né? E as outras que têm conhecido esse trabalho têm apoiado, têm incentivado. Então eu acho que isso daí é um ingrediente, né? São ingredientes para você continuar, né? É todo um processo. Você não começa as coisas do alto, você começa de baixo e aí você vai conquistando o público, né? Melhorando, enfim, é todo um processo mesmo. E o importante é começar, e foi o que nós fizemos. Nós começamos e aí não parou mais, né? Já foram 4 episódios lançados, ainda tem alguns outros que já estão gravados, né? E que vão ser lançados aí, porque a periodicidade do podcast atualmente ela é meio que alternada, né? Então uma semana sim, uma semana não, você tem esses lançamentos que é justamente para dar o tempo de divulgar, né? De fazer todo esse processo, que não é um processo fácil, tá? É um processo difícil, né? Porque você tem que estar em todos os lugares, né? Em todos os lugares para que as pessoas conheçam o nome. E esse é um desafio, né? As pessoas têm que te conhecer, né? Você tem que ser visto como uma autoridade naquilo que você faz, tá? Mas não é bem sobre essas questões que eu vou falar nesse vídeo. Eu quero falar como surgiu a ideia do podcast Radar Xinguara. Na verdade, o podcast Radar Xinguara, ele surgiu de uma ideia que à primeira vista não tem muita relação com o que a gente tem agora, né? No que essa ideia se tornou. Por quê? O que acontece é o seguinte, eu estou aqui em Xinguara desde posso dizer que estou desde o início de 2022, né? Que eu cheguei aqui lá pro final de dezembro, né? Vim para cá porque a minha esposa trabalha aqui na cidade, né? E aí eu na verdade sou de Belém, né? E aí depois que nós casamos eu vim para cá, tá? Então estou desde 2022 aqui e vamos dizer assim, né? Quando você chega num lugar que você não conhece muita coisa, né? Então você tem algumas dificuldades de encontrar um serviço, uma loja, né?
que venda aquilo que você precisa. Enfim, você ainda vai conhecendo, né, tudo que a cidade oferece. E aí, nesse processo, eu tive muitos desafios, né, que eu precisava de comprar coisas para casa ou coisas pessoais, serviço, por exemplo, fazer serviço em veículo, né, carro, né, então não conhecia qual era a oficina de confiança e tudo mais. Então tudo isso daí, ao longo do tempo, eu pensei assim, a cidade, né, depois de observar também, porque logo no início eu caminhei muito pela cidade, né, eu vi que aqui tem muitos empreendedores, né, muitos empreendimentos pequenos, temos empreendimentos grandes, pequenos, né, enfim, tem de tudo aqui. E muitas das vezes a gente não sabe, né, é difícil você saber de primeira. E eu fiquei pensando, seria legal se tivesse alguma coisa que a gente pudesse divulgar esses serviços, né? E a primeira coisa que eu pensei foi num guia comercial. O guia comercial, né, não sei se já viram, né, um guia comercial, mas pelo menos ao modo tradicional, são esses jornais, né, onde você tem lá os anúncios de empresas e profissionais, enfim, né? E aí, hoje em dia, a gente faz isso de forma online, né? Então tem sites que você tem lá guia comercial com os contatos das empresas, né? Organizado, em ordem alfabética, tudo mais. E aí eu pensei nisso, eu pensei em fazer um guia comercial, né, digital, para poder atender isso daí, né? De poder divulgar esses locais, né? Que existe muita gente fazendo muita coisa aqui interessante, mas a gente às vezes não conhece, né? A gente conhece às vezes por meio de outras pessoas. E foi aí que surgiu a ideia de fazer esse guia comercial. Mas aí, né, foi toda uma questão, porque se eu vou fazer digital, aí teria que mexer com essa coisa de site, né? Aí programação, teria que ver uma plataforma. Então tudo isso daí foi meio que se arrastando, porque o custo é muito alto, né? E para algumas questões, para facilitar gerenciar isso daí. E aí eu acabei, né, meio que deixando essa ideia de lado. Mas eu nunca, assim, a ideia do guia comercial em si, mas eu nunca deixei de pensar nessa possibilidade de arrumar uma maneira de divulgar, como se fosse um guia comercial. E aí nisso surgiu a ideia do podcast, porque o podcast é uma mídia que eu já trabalho há algum tempo, né? Na verdade, desde 2011 eu brinco, entre aspas, com essa coisa de podcast. Antes disso ser algo popular, né? Porque na época que eu conheci o podcast, ninguém falava sobre isso. Você falava a palavra podcast para alguém, ninguém sabia dizer o que era, né? Você tinha que explicar com uma analogia relacionada a um programa de rádio, porque antigamente o podcast era só áudio. Depois começou a se disseminar vários podcasts, depois veio o podcast no YouTube, né, com vídeo, e aí foi que as pessoas começaram a ver essa questão do podcast, né, a se habituar com a questão do podcast. E aí eu tive a ideia de fazer esse guia comercial em formato de podcast. Mas aí eu pensei o seguinte, o que vai levar alguém a querer ouvir um podcast que só fica anunciando as coisas como se fosse um carro de som, né? Não tem sentido um negócio desse, tem que ter alguma coisa a mais. E foi aí que pensando e também com base de algumas experiências que eu tive, foi aí que eu pensei assim, beleza, a gente pode fazer anúncios nesse podcast, seguindo a ideia do guia comercial, mas ele precisa ter um conteúdo ali, e o conteúdo seria justamente entrevistar pessoas, empreendedores, pessoas que têm alguma visibilidade aqui na cidade, dentro de uma área de atuação, profissionais, para contar suas histórias, né, contar sobre os seus negócios, enfim, né? Porque as pessoas, tomando como exemplo os podcasts que existem aí, né?
as pessoas, elas gostam de ouvir as histórias de outras pessoas, né? Gostam porque às vezes nessas histórias tem experiências engraçadas, tem experiências que são semelhantes às que você já teve. Então, acaba sendo um conteúdo interessante, né? E às vezes inspirador, né? Principalmente quando a gente está falando de empreendedores, né, que começaram pequeno, ou que enfrentaram muitos desafios no início, né? Tudo isso acaba sendo uma inspiração para outras pessoas que estão pensando, né, em empreender, ou então, enfim, enveredar por alguma profissão. Elas vão ter ali algumas ideias, né, algumas possibilidades, uma visão, né, diante de alguém que já passou por aquilo, né? Então isso daí acabou sendo uma ideia para o podcast, né? Então hoje eu coloquei em prática, né, exatamente isso, esse conteúdo que traz, né, além do empreendedor ter ali a possibilidade de divulgar o seu negócio, né, divulgar aquilo que ele faz, ele conta a sua história, né? E conhecendo essa história dele, outras pessoas podem procurar, né, aquele empreendimento, né, fazer negócio com aquele empreendimento, porque vão estar, vamos dizer assim, mais à vontade para estar ali, né, para saber que é algo que dá para confiar, que você conhece a história de que tá ali, porque muitas das vezes a gente vê as empresas, né, mas a gente não sabe como tudo aquilo se construiu, né? Às vezes você só vê quando a coisa tá bombando, né? Mas não sabe os desafios que teve lá atrás, né? E isso ajuda, conhecer essas histórias ajuda a gente a ver com outros olhos algumas questões, né? Entendendo que todo mundo tem desafios, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dilemas, né? Todo mundo tem as suas questões pessoais, né? Então não tem assim ninguém que seja melhor do que ninguém, pelo menos eu vejo isso, né? Eu acho que todos têm o mesmo potencial, todos têm o mesmo potencial. E aí essas pessoas que já foram em frente, né, colocaram os seus projetos em prática, elas têm muito o que nos ensinar, né? E eu aprendo também nessas entrevistas, né? Eu acho que também enriquece o meu repertório para seguir com o que eu estou fazendo aqui, porque o podcast aqui, apesar de ser um produto de mídia, né, ele não deixa de ser um empreendimento, né? Um empreendimento onde eu busco sim ter algum retorno financeiro futuramente, né? Não futuramente assim, mas brevemente, né? Com outras questões que eu vou agregar, que eu pretendo agregar. Não vai ser só as entrevistas, mas vai ter outros conteúdos. Mas tudo isso exige um esforço, exige um trabalho, uma dedicação, né? E para mim que não tenho só o podcast para me preocupar, então tem um outro trabalho, né? Um trabalho fixo, vamos dizer assim. Então realmente a gente tem que ir com calma, a gente tem que ir um passo de cada vez, mas aquele um passo de cada vez que você dá já é algo que com certeza faz alguma diferença, tá? Então assim, eu compartilhei aqui rapidinho essa questão de como surgiu a ideia do Radar Xinguara, né? Claro, aí tem um espaço de comentário para você fazer perguntas sobre isso daí, sobre esse processo, né? Então aqui eu não quis me alongar muito nessa questão, né? Nos próximos vídeos aí que eu for soltando, eu vou ir contando mais aspectos sobre isso. Quero falar, por exemplo, dos equipamentos que eu uso, né? Que também acho que é interessante, né? Quero falar sobre algumas questões do início mesmo, né? A questão desse processo de ir atrás das pessoas para que elas, né, para convidar elas para participar. Então tem muita coisa interessante aí que eu quero compartilhar com vocês, tá?
Então eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, né, dessa mensagem desse vídeo, curta, compartilhe, enfim, né? E não se esqueça de acompanhar os episódios já lançados lá no nosso canal do YouTube, né? É só procurar lá Radar Xinguara no YouTube que você encontra. Tem o link na bio do Instagram. Também, lembrando, estamos no Spotify. Então, se você tem um aplicativo do Spotify, procura lá, Radar Xinguara. Aí lá você tem a possibilidade de ouvir o áudio dos episódios, mas também assistir o vídeo. Tá? Então, estamos aí no YouTube e no Spotify. E também no Instagram aqui, compartilhando, né, as novidades. E, inclusive, tem uma novidade vindo aí. Um outro empreendimento aqui com a marca Radar, tá? Que eu espero que vocês gostem, né? Porque tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, certo? Então é isso. Até breve, né? E continuem acompanhando aí o Radar Xinguara.